Então, voltando à nossa aula, o que enviar em cada e-mail, vamos começar com o e-mail número 1. O primeiro passo que você deve fazer é, claro, apresentar o seu vendedor, que a gente chama ele de BDR. Caso você não saiba o que seja BDR, basicamente é aquele cara que faz a prospecção ativa, que ele entra em contato com outras empresas que não solicitaram o contato, mas que são possíveis potenciais clientes, beleza? Então, apresentou o BDR, na sequência ele vai apresentar a empresa, tá bom? Lembrando que tudo isso é dentro do primeiro e-mail. A apresentação do BDR mais a apresentação da empresa. Na sequência, a gente vai falar algo específico sobre o segmento que está sendo abordado, beleza? Então a gente vai trazer para ele coisas relevantes ou informações preciosas para que gere conexão com esse cliente da forma mais rápida possível. Na sequência, a gente mostra o problema que foi identificado e, claro, a prova social ou a solução que você criou para este problema. Se você selecionou ele como possível cliente, provavelmente você tem uma solução muito boa para esse cara. Por fim, você faz a chamada para ação. Você convida este cara a participar ou a entrar em contato com a sua empresa. Beleza? Bruno, tem um exemplo de como que você fez o primeiro e-mail? Tem sim, está aqui todos os e-mails que a gente enviou nessa cadência de prospecção das lojas de materiais de construção e distribuidores de materiais de construção, beleza? Para eu chegar nesse resultado que eu trouxe para vocês, inclusive, eu li o e-mail, identifiquei todos os pontos que a gente utilizou na criação dele e vou trazer isso aqui para vocês, tá bom? Como que eu vou trazer isso? Muito simples. Lá abaixo, na descrição desse vídeo, vai ter um link. Você preenchendo o cadastro nesse link, você receberá diretamente no seu WhatsApp e na sua caixa de e-mail o acesso a todo esse fluxo, a todo o material que eu usei para dar esse curso para vocês, né? Para criar este curso. E aí você mesmo vai poder vir aqui, clicar na palavra exemplo e ler o e-mail que a gente enviou para as outras empresas. Caso você queira ver isso direto, é só você procurar na sua caixa de e-mail os e-mails que a gente te enviou, porque sem dúvida, se você está aqui, provavelmente a gente já abordou a sua empresa, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, antes de pular para o e-mail 2, eu vou abrir aqui com vocês de uma forma bem rápida o meu Active Campaign, ou seja, o CRM que eu utilizo para acompanhar todas essas métricas que eu comentei lá em cima para vocês que era importante de ser acompanhadas. Então voltando, já com o Active Campaign aberto, que é a ferramenta que eu utilizo para fazer todo esse trabalho que a gente tem feito e eu estou ensinando vocês a fazerem. Caso queira utilizar outra ferramenta, não tem problema nenhum, mas eu gosto muito dessa aqui, beleza? Então lá dentro do Active Campaign, repara que automaticamente os e-mails são enviados e justamente a regra que eu te passei. Depois de 7 dias, se ele abrir o e-mail, seguro ele aqui, se ele não abriu, ele vem para cá, beleza? Em cada e-mail eu tenho a opção de ver relatórios e o que eu quero mostrar para vocês agora é justamente o relatório desse e-mail que a gente enviou. Então repare que logo no primeiro dia de envio a gente teve a maior taxa de abertura e hoje a taxa de abertura desse e-mail é de 18,56%, beleza? Os e-mails que eu enviei em nome da Tatiana, uma das BDRs aqui do consultor, e o outro que eu enviei em nome do Nicolas, vamos abrir aqui só um minutinho. A gente teve uma taxa de abertura de 19%, beleza? Então, de 3.143 empresas, 603 abriram o e-mail, beleza? Então, aqui a gente consegue ver não só de um e-mail, mas de todos, né? Se você quiser descendo aqui e olhando os outros e-mails que foram enviados, para você entender a taxa de abertura que você teve, né? Quantas pessoas, quantas empresas realmente estão avaliando, é só você descer, pegar o outro e-mail, clicar em ver relatórios, que ele já vai abrir essa central para você. Tô fazendo aqui ao mesmo tempo com os dois, porque os e-mails são iguais, só muda o nome, tá bom? Aqui de um vendedor para o outro, para a gente mensurar a taxa de abertura. Aqui no segundo e-mail a taxa de abertura já foi menor, caiu para 8%, e aqui a gente teve uma de 7,32%, beleza? Então dá para vocês terem ali uma noção de quantas pessoas de fato abriram o nosso e-mail. Bruno, você comentou que era 24, por que diminuiu? Porque todas as pessoas que a gente já considerou desqualificado, eu excluí, e quando exclui, automaticamente essa taxa vai diminuindo, beleza? Não significa que todas as pessoas que abriram um e-mail são de fato pessoas qualificadas. Isso é muito importante de você lembrar, beleza? Então vamos lá, pessoal. E-mail 2, a gente mandou a recordação do e-mail 1, beleza? Então eu começo basicamente o e-mail lembrando ele que eu já enviei um e-mail e caso ele não tenha visto, eu vou resumir o que a gente está falando para ele, o que a gente falou para ele no último e-mail.
a gente reforça a prova social, reforça a especificidade, a oportunidade e chama ele para ação novamente. No e-mail 3, a gente reconhece a nossa insistência. Eu sei que eu estou sendo insistente, tentar entrar em contato contigo, porém, eu coloquei como prioridade na minha agência falar com você dentro dessa semana. Geralmente é essa frase que a gente utiliza, que ela tá diferente, não tem problema nenhum. Lembrando, se você quer ver os exemplos que a gente fez aqui nos nossos e-mails, você pode, né, e deve se inscrever lá embaixo, que você recebe ali diretamente na sua caixa de e-mail, WhatsApp, todo este material. Mas vendo apenas a introdução para vocês entenderem de fato o que a gente utilizou aqui para reconhecer a nossa insistência, foi o seguinte: o nome da pessoa e o nome do meu vendedor. Então, José, é a Tati de novo. Eu estou insistindo em um contato contigo, pois é muito comum das empresas que vendem materiais de construções sofrerem pela falta de clientes. E, claro, seguindo aqui o restante do que eu estou trazendo para vocês. Então, reconheceu a insistência, demonstra a dificuldade que esse segmento tem, prova para ele que o que você está oferecendo dá certo, mostra a oportunidade que você tem para esse tipo de segmento, né? No seu caso, para o eletricista, para o encanador, para o pintor, faz a chamada para ação. No quarto e-mail, você vai já começar chamada de atenção, beleza? Bruno, como assim a chamada de atenção? A gente basicamente dá uma bronca no cliente, né? Então a gente começa ali, ó, José, para de quebrar a cabeça tentando vender, chegou a hora de ter resultados. Existem dois caminhos, então o primeiro caminho é você fazer sozinho, o segundo caminho é fazer com a gente, beleza? Então basicamente eu chamo a atenção desse cara, mostrando para ele a dor que isso tá gerando dentro do negócio dele. Na sequência eu mostro para ele as duas opções que ele tem, né? O caminho A e o caminho B. Novamente, bato na prova social de que isso funciona, faço a chamada para ação e encerro meu e-mail. Por fim, a gente começa ali um e-mail basicamente falando que a gente está dispensando. Então, só vou mostrar aqui a abertura para vocês entenderem, porque geralmente o começo do e-mail é onde as pessoas têm mais dúvidas. Então, nesse que a gente dispensa o cliente, a gente fala da seguinte forma: José, meu foco não é ser incisiva, porque incisiva, não incisivo, vou lembrando que esse e-mail está em nome da Tatiana, tá bom? Então, José, meu foco não é ser incisiva, e sim apresentar uma forma simples e efetiva para acelerar as vendas da sua empresa, baseado no que já fizemos para outras lojas de materiais de construção como a sua. Ponto. Beleza? Isso aqui já é o começo de dispensar. Já mostrei ali pro seu José que, cara, eu não quero ficar te enchendo o saco, já reconheci que eu tô sendo incisivo, se você não quer papo daqui para frente, eu não te chamo mais. Ponto. É verdade que não chama mais? Não, lógico que você vai chamar. Enquanto esse cara não te der um não, claro, a gente vai continuar trabalhando com ele. E lá na frente vocês vão entender melhor. Mas se esse cliente foi validado, ou seja, é um cliente qualificado para comprar na sua empresa, né? Digamos que é de fato um eletricista próximo à sua loja, que está fazendo serviços, mesmo quando ele falar um não, claro, eu recomendo que você continue criando autoridade em cima desse cliente. Porque na hora que ele se tornar um bom cliente, vai valer todo o tempo que você dedicou nessa relação. Claro, para criar essa relação é lá na frente e eu vou ensinar vocês como fazer isso, que é o fluxo de relacionamento. Então, para encerrar a aula sobre como que você deve enviar os e-mails, vamos para o e-mail 5, que aí nesse caso você fez a dispensa, mandou a prova social, comentou da oportunidade e fez o CTA. Acabou, beleza? Já mostrei o exemplo aqui para vocês e agora só retomando antes de encerrar, que eu acho muito importante. Vocês devem ficar de olho nas taxas de abertura, engajamento e resposta do seu e-mail, beleza? E lembre das regras, fechou? Lá na minha ferramenta de automação eu já consigo criar isso com uma regra. Então automaticamente depois dos 7 dias, se essa pessoa não abrir o meu e-mail, a ferramenta por si só já continua a prospecção. Mas claro que a nossa empresa aborda mesmo as pessoas que não abriram o e-mail, porque como eu já trouxe lá na dica para vocês, às vezes os clientes que não abrem o e-mail têm uma boa taxa de resposta pelo WhatsApp. Então, antes de dispensar o cliente, tenha certeza de que ele não é um ponto de contato efetivo para a sua empresa. Fechou? Então, se você gostou da aula de hoje, já deixa seu like, curte esse vídeo aí, manda para o máximo de pessoas que você conhece aí possível, que isso ajuda muito o nosso trabalho, e até a próxima aula.